Deus abençoe. Então, cada um tem que estar no seu espaço geográfico, né? Completamente diferente. Mas nós estamos orando aqui, eu já sinto uma leveza orar com vocês, entendeu? É igual na igreja, quando eu me reúno com os irmãos da igreja, as meninas do discipulado. É uma leveza, é um agir de Deus, é um fluir, né, Mar? É tão bom, é um mover, aquela coisa leve. Gente, sabe o que que eu queria trazer para vocês? A comunhão, a unidade, ela traz um poder tão grande na vida da gente. A unidade, sabe? Ela fortalece. Eu tenho essa experiência, sabe? A união, a comunhão fortalece demais e é muito bom. Mas já mesmo eu estou falando demais. Vamos lá? Então, nós vamos falar hoje sobre integridade. Integridade é um tema atual, é um tema difícil, é um tema polêmico, né? Mas ele é um tema necessário, muito necessário. Nós vamos falar no profundo sobre integridade, mas a princípio eu não vou usar o slide, vou começar aqui, vendo aí 1 Pedro 1,15. Vamos abrir aí a palavra? Em 1 Pedro 1,15. Você está com sua Bíblia aí pertinho de você? 1 Pedro 1,15. Quem quiser ler aí, pode ficar à vontade, viu? Enquanto isso, eu estou anotando aqui. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus, que os chamou, é santo. Sede santos, né? Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Eu sempre digo que esta palavra é uma palavra tão profunda. Seja santo em toda a sua maneira de viver. Por que que o Senhor nos convoca a sermos santos? Porque o Senhor é santo e Ele nos criou para isso, né, gente? Para a sua glória, para vivermos em santidade. Eu costumo dizer que a gente, que nós, antes da queda, né? Antes da queda lá no Éden, nós vivíamos naquela oficininha mecânica de Deus, tudo perfeitinho. Aí, de repente, o homem cai e sai de lá todo amassadinho, né? Aí nós fomos herdando, né, essas mazelas, esses arranhões. Nós fomos herdando tudo isso. Mas a palavra do Senhor diz que Deus ele nos convoca a sermos santos. E o que é ser santo? Ser santo é ser separado, né? Completamente separado. Eu gosto muito eu gosto muito de orar a palavra. E eu gosto muito daquele versículo que diz que nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, nós somos o povo de propriedade exclusiva do Senhor. Gente, eu sou apaixonada por esse texto, sabe? Eu não sou de todos os povos da terra, Deus ele nos escolheu dentre todos os povos da terra. O Senhor nos separou, né? Nós somos, sabe o que é ser sacerdócio real, gente? Sabe o que é ser nação santa? Sabe o que é ser um povo adquirido, um povo comprado, gente? É uma coisa linda demais, é muito profundo. Isso é muito profundo. Então a palavra diz que nós temos que ser santos. Porque assim como o nosso Deus, ele é santo. Deus, ele não pode compactuar com o pecado, porque ele é santo. Se eu quero acessar a presença de Deus, eu preciso ter uma vida santa. Eu preciso ter uma vida separada. Lembra que eu falei sobre perfeição na aula passada? Que perfeição não é você nunca errar, é você viver lutando o tempo todo para ser conformado, formado outra vez à imagem e à semelhança de Cristo.
E nessa formação toda, nós temos alguns aleijões espirituais, algumas áreas de rupturas que precisam ser tratadas, que precisam ser curadas, que precisam ser restauradas. Não é verdade? E uma que nós vamos tratar nesta noite é sobre integridade. A palavra integridade significa lealdade, significa fidelidade, sinceridade, solidariedade, transparência, honestidade, qualidade de uma pessoa firme e constante. Isso é muito profundo, né? E no mundo que nós estamos vivendo hoje, eu quero perguntar para você, esse assunto sobre integridade, ele não é um tanto importante? Ele é muito importante, porque nós vemos a falta de integridade em todas as áreas das relações humanas. Nós vemos a falta de integridade em todos os setores da sociedade. Nós estamos vivendo o tempo mais desafiador e mais difícil na Terra. Eu digo assim, gente, não é possível que as pessoas não parem para entender, para perceber que Jesus está às portas, porque eu nunca vi a iniquidade avançar tanto de uma forma tão escancarada como está acontecendo agora. A coisa que eu mais detesto na vida é a tal da injustiça. O pastor Francisco, ele costuma falar comigo assim, é porque a senhora foi muito vítima de injustiça, a senhora tem um histórico de muita injustiça. Eu falei, realmente, eu tive um histórico de muita injustiça. Eu acho que talvez seja por isso que eu tenho pavor da palavra injustiça. Injustiça me deixa doente, me deixa para baixo, me deixa triste. Mas será que é porque eu fui vítima disso? É apenas isso? E o que mais acontece hoje em dia, assim, no mundo secular, né, na área de trabalho, é injustiça. Injustiça. Exatamente. Mas quando você se entristece com a injustiça, Jaira, quando você se sente incomodado com a injustiça, mas sabe por que isso? Porque nós possuímos algumas características, alguns atributos que Deus tem. Deus é um Deus de justiça e ele também nos fez, ele colocou dentro de nós esse desejo, esse anseio por justiça, porque nós temos, né, algumas características especiais vindo do Senhor. Porque o Senhor, ele nos formou, eu gosto muito disso. O Senhor, ele nos formou. Todas as coisas o Senhor fez pelo poder da palavra. Ele disse: haja, 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 não foi? E aconteceram todas as coisas. Mas o homem, ele não foi criado pelo poder da palavra. Ele foi criado por uma palavra grega que chama bara. Eu formei com as mãos, eu toquei, eu moldei, eu modelei, eu fiz. E depois ainda soprei o fôlego do Espírito. Né? E nós temos algumas características do Senhor. E esse senso de justiça vem do próprio Deus, né? Vem do coração do Senhor para as nossas vidas. Então, o que nós mais, ultimamente, o que mais nos incomoda é essa tal dessa palavra, essa falta de justiça, essa falta de integridade. Nós vivemos uma inversão de valores em nossos dias. Ser honesto e íntegro parece que está fora de moda. Entretanto, para nós cristãos, o valor da integridade precisa fazer parte do nosso cotidiano. Parece redundante, mas a integridade é um valor que precisa ser reavivado em nossas vidas. Por que que a integridade precisa ser reavivada em nossas vidas? Porque nós trabalhamos, nós vivemos em vários setores da sociedade, né? Nós trabalhamos em vários setores da sociedade, nos relacionamos com todos os tipos de pessoas. Tem aquelas pessoas que temem ao Senhor, tem um homem natural, tem um homem espiritual, tem um homem carnal, em todas as áreas, né, da sociedade onde nós atuamos. Nós temos pessoas que nós estamos em contato com elas todos os dias. E nós somos desafiados para tomar decisões, né? Eu sempre digo que a coisa mais difícil no mundo é quando a pessoa faz um documento que tem algumas cláusulas que você não concorda e você lê e você é obrigado a assinar embaixo. Eu vou te perguntar, você assina? Você assina? Eu não assino, não. Se fizer um relatório e apresentar para mim e colocar algumas páginas, eu digo, eu pontuo tudo. Eu sei disso, isso acontece aqui, isso acontece, acontece. Se você mudar aqui, isso eu assino embaixo, só que eu não assino. Sabe por quê? Porque está chegando um tempo que nós precisamos nos posicionar. Chega de jeitinho brasileiro. Chega de nós queremos dar um jeitinho e ser conivente com tudo.
Nós precisamos nos posicionar. Nós não somos todo mundo. Nós não somos a multidão. Nós fazemos parte desse povo lindo, esse povo separado. E uma outra coisa muito importante, esse povo separado, eles são cartas, eles estão sendo lidas todos os dias pela multidão. A palavra do Senhor diz que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Nós não podemos esquecer isso. Deus, a Trindade, Deus Pai, Filho, Espírito Santo está de olho em nós. Anjos e demônios estão de olho em nós. A sociedade, o mundo está de olho em nós. E nós precisamos ter qualidade de vida. Nós precisamos ser íntegros. Então, a integridade, ela precisa reavivar em nosso coração. Olha, sabe por quê? Porque a integridade, a falta de integridade pode levar muita gente a ficar aqui embaixo, viu? A não subir na época do arrebatamento, no tempo do arrebatamento. Sabe por quê? Porque a coisa pior do mundo é você viver algo, pregar algo que você não vive. E você mostrar uma capa que você, na realidade, na essência, você não é aquilo. É por isso que nós precisamos, né, estar pensando, repensando, avaliando, reavaliando o nosso viver, para que, e pedindo a Deus, Senhor, nos dê força para sermos íntegros, Pai, para saber nos posicionar. Eu ouço aqui em casa tantos exemplos, tantos testemunhos, né, da dificuldade que as pessoas passam para se posicionarem em relação à integridade. Tem gente que fala, eu vou perder o emprego se eu for íntegro. Eu falo, olha, seja íntegro, que Deus ele vai garantir. Eu gostava. Quem é que conheceu aqui o pastor Silvio Irota, de São Paulo? Pastor Silvio Irota, ele é um japonês, ele é de São Paulo. Ele sempre pregava nesses congressos jovens da Batista Independente. O pastor Silvio Irota, ele trabalhava numa multinacional. E um dia o diretor da multinacional chamou ele e falou com ele bem assim, falou para ele que um rapaz ia procurar ele e que aí ele passou lá umas orientações do que ele ia falar para o rapaz. Aí, estou resumindo rapidinho para não tomar muito tempo. Aí o rapaz veio e falou com ele assim, e perguntou para ele, né? Perguntou algumas coisas, mas ele disse assim: Olha, primeiro eu vou conversar com o meu patrão. Aí ele foi conversar com ele e falou: Pastor, eu vou falar. Não, falou: Olha, Silvio, pastor não, Silvio, ele não era nem pastor na época. Silvio, eu queria falar uma coisa com você. Ele me perguntou sobre algumas situações, eu não respondi, porque você me deu uma orientação e é tudo mentira. E eu não vou passar essa informação de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque eu sou um cristão. Eu sou um cristão autêntico. Aí sabe o que foi que aconteceu com ele? Aí ele virou para ele e disse assim: Eu só queria te experimentar. Ele falou: Se você pode me despedir, eu vou perder o emprego, não tem problema nenhum. Aí sabe o que foi que ele disse para ele? Eu só fiz isso para te experimentar. Sabe por quê? Porque a sua fidelidade a Deus me dá todas as garantias que eu vou colocar você para trabalhar como vice-diretor da minha empresa e vai dar tudo certo. E eu vou poder viajar para o fim do mundo e vou confiar em você. Olha a prova da integridade e da fidelidade na vida dele. É por isso que eu Testemunhos. falo. Gil, Ah, Gil, engraçado você falando aí, eu lembrei que eu também fui provada dessa forma no trabalho. É, ela colocou um dinheiro, depois ela falou que não tinha, ela pegou o dinheiro, falou que não tinha pego o dinheiro, e aí eu falei bem assim, não pode deixar, eu vou pagar o dinheiro. Aí depois ela falou, não, eu fiz isso para te testar. olha que negócio, gente. Eu fui dessa forma. Tá vendo Eu aí? tinha, eu tinha acho que 17, 18 anos na época. Não era nem casada ainda, trabalhava com irmã. Uma irmã A não, que gente não hoje ela é perde irmã, nada. mas antes não era, né? Aham. Aí ela me provou dessa forma. E aí ela falou na minha cara que ela fez daquilo para poder me provar. Tá vendo aí? Pois é. É por isso que nós temos que ser íntegros, né? Nós precisamos defender a nossa crença, porque o mundo está cheio de discursos, o mundo está cheio de muita teoria e pouca prática. Como Nós diz servimos aquele, de testemunho. como diz aquele ditado, né, Jean? A gente tem que honrar a camisa que veste, né? Então, se a gente vestiu a camisa, né, e levantar a bandeira, então a gente tem que fazer com que isso valha a pena, né? O nosso testemunho define a nossa integridade. Com certeza, com certeza. Nós precisamos entender que a integridade
Alguém pediu para falar aí? Precisamos entender que a integridade define o nosso caráter. Olha, a integridade define o nosso caráter. Ela está relacionada com o conjunto de valores e o modo de ser de uma pessoa no contexto de suas vivências e experiências interpessoais. Não podemos sair por aí fazendo o que bem queremos e depois dizer que a nossa vida não interessa a ninguém, somente a Deus. Eu ouço isso direto. E o pior não é isso. Eu ouço isso não é lá fora. Eu ouço isso na igreja, no meio da igreja, no seio da igreja. Eu faço, eu vivo do jeito que eu quiser. Não tem problema nenhum. Sabe por quê? Só interessa a mim. Outra coisa que eu ouço muito, Deus quer o meu coração. Deus quer o meu coração. Gente, tem tanta gente enganada, gente. Tem tanta gente enganado. E eu acho, né, eu tenho certeza que Jesus está dando uma oportunidade a nós avaliarmos a nossa vida e voltarmos a ser cristãos autênticos. Lembra que nós falamos na aula passada sobre a autenticidade? Devemos levar em consideração a palavra que diz que nós somos sal e luz, né? E luz da terra. Está em Mateus 5, 13 e 14. Todos conhecem esse texto. O cristão precisa entender que sua vida é um testemunho para o mundo lá fora. Ou nós damos um bom testemunho e mostramos para as pessoas o que é possível andar com Cristo, como Cristo andou aqui na terra, ou do contrário, nós iremos envergonhar o Evangelho. Gente, tem uma música, eu gosto, gente, eu sou apaixonada por louvor, não gosto de música secular, não lembro, não quero, amo louvor, eu sou uma adoradora apaixonada. E vou dizer uma coisa para vocês. Agora, tem uma música de uma pessoa que eu falo da letra, que eu gosto demais, do Padre Zezinho. Não sei se vocês conhecem, a música dele fala bem assim. Um dia uma criança me parou, olhou para os meus olhos a sorrir, caneta e papel em sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Andar como Jesus andou. Sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, o resto eu não me lembro. Aí fala assim: sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar o fim do dia, sei que eu viveria, eu morrer muito mais feliz, entendeu? Eu falo que isso aí é uma lição para a vida da gente. Nós precisamos disso, andar como Jesus andou, agir como Jesus agiu. Afinal, nós somos pequenos cristos. O que significa a palavra cristão? Cristo vivendo em você. A palavra cristão é nós somos pequenos cristos. Não foi para sermos pessoas alienadas que Cristo nos chamou, mas para sermos sal e luz. Na aula passada eu falei também sobre a qualidade do sal e a luz. Lembra? Mas nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Esta é a expectativa que ele tem para os seus seguidores. Ser sal e luz neste mundo implica dizer que somos diferentes e que, acima de tudo, fazemos a diferença na sociedade. Qual é a expectativa de Jesus ao nosso respeito? É que nós sejamos sal e luz. E o sal precisa ser de qualidade. É porque eu não me lembro, eu não sei contar, mas eu li sobre o processo de depuração, não sei se é depuração ou é preparo, não sei como é que a palavra certa, do sal. É algo tremendo, como o sal é importante. O sal, para ser sal de qualidade, ele passa por um processo profundo, um processo de transformação, para ele ficar, como é que fala? Para ele ficar forte, para ele ficar, sabe, aquele sal que faz a diferença, né? Então, Jesus, a expectativa dele em relação a nós é que nós sejamos esse sal de qualidade, né? E nós sejamos também luz para nós temperarmos todas as áreas da sociedade. Se o sal deixa de ser sal, ele não presta para nada. Se a luz deixa de ser luz, ela perde o efeito. Ela perde o efeito, né? E eu costumo dizer que a gente não precisa se colocar sobre o alqueire, mas o Senhor vai colocar a luz no momento certo, no lugar que Ele quer para iluminar todo o ambiente, né? E a luz, ela precisa entender isso,
que ela não tem luz própria, ela não tem energia própria, ela está ligada à fonte da vida. A fonte da vida é o Senhor. Então, o que é que Deus quer dos seus seguidores? Que eles sejam sal, que eles sejam luz, que eles venham fazer a diferença em todos os lugares que eles estão inseridos. Desde o consultório do dentista, quando você vai, né, fazer seu tratamento dentário, até no jantar qualquer dentro da sua casa, que é o lugar mais simples e que é o nosso primeiro ministério, que é dentro do nosso lar, né? O Senhor quer que nós sejamos sal, que nós façamos a diferença. É, outro texto que nós vamos ver aqui é 1 João 2,6. Vamos dar uma olhadinha aí. 1 João 2,6. Ele diz assim: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. O que vocês entendem por a palavra está nele? Eu gosto muito de pegar essas frases, sabe, profundas. Está nele. Está nele quer dizer o quê, gente? Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Aquele que diz. Eu falo que eu estou em Cristo. Um dia eu estava passando uma luta muito grande, estava até meio enferma, estava no seminário trabalhando de manhã. Aí foi um pastor lá e falou comigo: Meu Giovanni, eu quero falar com a senhora, faz favor. Aí eu cheguei e falei: Pois não. Eu vim trazer uma palavra de Deus para a senhora aqui. Eu falei: Pode dizer. Ele disse: Olha, a senhora está onde? Eu quero que a senhora pegue todos os versículos de João que fala que tem o verbo estar. A senhora estude, entenda uma coisa. A senhora já venceu, porque a autoridade está sobre a sua vida, porque a senhora está nele. O que vocês entendem disso aí? Aquele que diz está nele também deve andar como ele andou. Está fala de posição. Eu estou posicionado em quem? Estou posicionada em Cristo. Tudo que ele conquistou na cruz é direito nosso e é a nossa herança. Nós estamos posicionados nele, né? Nessa posição de autoridade. Então, se você diz que você está nele, também deve andar como ele andou, dando exemplo, né, em toda a sua maneira de viver. Sabe qual é o grande problema do mundo hoje? É a falta de coerência entre teoria e prática cristã. É muito discurso vazio e pouca vivência. É uma coisa triste. E isso tem sido um grande problema para a igreja do Senhor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso tem sido um grande problema para a igreja do Senhor, sabia? Nós precisamos avaliar todas essas questões também, porque isso tem sido um problema muito sério para a igreja, né? Nós precisamos imediatamente voltarmos ao Evangelho, voltarmos a entender que nós temos uma responsabilidade como igreja. Eu vivi um tempo que quando a gente pecava, a gente adoecia, a gente ficava doente por causa do pecado. Sabe o que é a primeira coisa que a gente pensava? Olha, eu feri o coração de Deus. Olha, eu joguei na lama todo o testemunho. Meu Deus, ele morreu por mim. Na cruz pagou um preço tão alto. E depois eu vivi dessa forma, eu fui fazer isso, eu fui escorregar. Eu sempre digo que pecado na vida do cristão tem que ser um acidente de percurso. Não pode ser uma coisa rotineira. Tem que ser um acidente de percurso. E a gente precisa compreender que se nós não voltarmos o nosso coração para Deus e entendermos que precisamos ser íntegros, nós vamos estar tropeçando o tempo todo, porque estaremos usando máscaras, mostrando para o mundo uma coisa que na realidade nós não somos. Então, você está em Cristo? Você está sentada com Cristo nas regiões celestiais? Pode falar, Ricardo. Giovanni, você falando sobre esse assunto é muito importante, né? Entendemos que, como foi falado o texto, né, de 1 Pedro, que fomos separados, né? Fomos escolhidos. E isso é tão difícil, assim, a prática, na verdade, né? Às vezes as pessoas hoje vivem muito pelo falar e não agir, né? E essa própria matéria, né, fala sobre uma vida cristã, né? Sermos autênticos. Então, assim, às vezes a gente tem, não é pelo tempo de igreja, né? Não é pelo tempo que você está na igreja. Às vezes já, para mim está sendo algo novo, porque não que eu não saberia como é o certo, né?
Mas a, a maturidade, né, como cristão, que hoje ser crente dentro da igreja é muito fácil. Agora Exatamente. lá fora é outro objetivo, né? Nós passamos mais o tempo no mundo, fora, não na igreja. Na igreja nós só ficamos, né, dependendo dos dias, são quarta ou domingo, igual aqui em Caculé. Então, a maior parte que você vai passar é fora da igreja. Então, o testemunho, a vida com Deus, se envolver com Deus. Então, assim, algo também que eu tenho observado que as pessoas estão perdendo muito a empatia, né? O se doar pelo outro. Então, Uhum. a gente acaba sendo, como foi falar, né? A gente, às vezes, pela sermos machucados, às vezes na nossa adolescência, ou na nosso viver ali com a família, né? Todos nós temos algumas características que passou por isso. Mas Deus nos cura, né? E nos ajuda, né? A sermos melhores, né? Um cara diferente que eu vejo na Bíblia foi o profeta, foi Jó, né? Jó, ele era um homem íntegro, um homem que andava nos caminhos de Deus, fazia tudo certinho, mas Deus, né, ele precisou passar pela prova para ele de fato conhecer a Deus. E era um homem que andava íntegro, um homem que buscava Deus. Então, assim, é um cara que é referência para nós, né? Então, é isso aí que eu queria dizer. Talvez se eu falei algo muito rápido, mas é o que eu entendi, né? Eu consegui entender. Exatamente. Gil, Pode falar, Silvia. que quem está em Cristo deve refletir o exemplo de Jesus, né, em suas palavras, em suas atitudes, em suas escolhas, né? Tem um pensamento que fala assim, ó, de nada vale o que dizemos sentir interiormente se nossas atitudes não condizem com os fatos. Ó, nada vale o seu discurso bonito se suas atitudes não condizem com aquilo que você professa, que você defende. Cadê a coerência? Né? Nós precisamos ser coerentes. Muitos são os que dizem cristãos, porém são poucos os que procuram andar como Cristo andou. Muitos são aqueles que, vestidos de uma falsa espiritualidade, se dizem santos, mas esquecem que a integridade fala mais alto. A integridade fala mais alto. Infelizmente, as pessoas se esquecem do texto de Gálatas, do capítulo 5. Se são tão espirituais, deveriam manifestar o fruto do Espírito de forma evidente em suas vidas, mas nem sempre é o que vemos. Os frutos da carne falam mais alto. Isso é seríssimo. Sabe o que aconteceu comigo ontem? Eu cheguei em um ambiente, eu estava procurando uma pessoa no ambiente. Quando eu entrei, eu cheguei e falei bem assim para a pessoa que estava vindo. Eu falei, eu queria falar com fulano, fulano está aí? Aí a pessoa veio me atender e disse não, e procurou me tirar do ambiente e me levar para um outro lugar. E disse assim, não, fulano não está aqui não, eu nem vi fulano hoje, eu acho que... Eu falei, mas eu vi o carro dele lá fora. Aí falou assim, o carro dele está lá, mas ele parou o carro e ele saiu e ele não está aqui não. Eu falei, poxa, eu precisava falar com ele. Aí eu saí, peguei meu celular e liguei para ele. Eu falei, e aí, tu tá onde? Eu queria falar com você. Ele disse, eu estou em tal lugar. Eu falei, você não viu fulana, não? Fulana passou a manhã toda comigo aqui. Ela, inclusive, ela tá aqui, só que tá ali em outro lado, mas ela tá aqui comigo. Ela disse, eu falei para ele, ela acabou de me dizer que você não estava aqui, que você deixou seu carro aí, que você havia saído. Eu sentei, respirei fundo, olhei para para todos os lados e fiquei pensando. O pai da mentira é o diabo. Olha as pequenas coisas. Eu falei, ele disse, eu não estou acreditando nisso. Ele falou, ela acabou de me dizer que você não estava aqui. Olha o mundo que nós estamos vivendo, viu, gente? Eu falei, meu Deus, como é que mente na cara dura desse jeito? Então, isso aí é uma prática, né? É uma rotina, é uma prática na vida da pessoa. Aí eu pergunto para você, eu sempre peço a Deus para me dar sabedoria pelo seguinte, o Senhor traz ao meu coração, eu respiro fundo, Deus fala assim, filha, você está dentro da arca de Noé, lá tem tudo que é tipo de bicho, né? Lá tem muito mau cheiro, muita coisa, mas o melhor lugar, o lugar mais seguro é dentro da arca, porque lá fora o mundo está revolto. O lugar mais seguro é onde? Dentro da igreja. É o lugar mais seguro. Deus, o Senhor me faz lembrar também
que o trigo e o joio crescem juntos, e não é papel meu arrancar o joio do meio do trigo. Não é papel meu, mas às vezes a gente quer arrancar. Às vezes a gente esquece até de tratar das nossas áreas de ruptura, né? Às vezes a gente esquece e a gente quer tratar o outro. Aí Deus vai e volta e fala comigo: você está no processo, eu estou te tratando através dessas experiências dolorosas, essas experiências que deixam triste, que contrariam. Isso é um processo de Deus na nossa vida, né? Para nós alcançarmos a maturidade. Infelizmente, as pessoas se esquecem do texto de Gálatas, né? Que fala sobre os frutos da carne. O povo quer muito fruto do Espírito, fala sobre muito fruto do Espírito, mas esquece de encarar o fruto da carne em suas orações. Gente, eu costumo dizer que Deus, ele gosta de sinceridade. Nós precisamos ser transparentes com o Senhor. Eu quero. Tem um texto da Bíblia que eu acho muito lindo, aquele texto do chamado de Isaías. Por que que Deus tratou da vida de Isaías, hein, gente? Vocês sabem me dizer por que que Isaías se conscientizou de quão pequeno, limitado, sabe, ele era, porque, da condição dele de pecador? Por que que ele conseguiu se ver daquela forma? Porque ele estava no momento de conexão com Deus. Aí você fala para mim, mas quem foi que te falou? O que, que prova na Bíblia que Isaías estava ali no momento com Deus? Porque ele diz que os umbrais do lugar se moveram e a casa se encheu de fumaça. Ele estava ali buscando a presença de Deus. Aí, sabe o que aconteceu? Aí ele disse, ai de mim. Aí ele disse que, qual foi a visão que ele teve? Serafins voando, né? Ele teve aquela visão linda. Ele disse, vem cheio de mim que vou perecendo. Que sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram eu, Senhor dos Exércitos. Aí começou todo o processo do lapidar de Isaías, Deus trabalhando e lapidando a vida dele. Então, se eu e você queremos ser lapidados, nós precisamos ter esses encontros profundos com o Senhor, porque não é no meio do culto de celebração que nós vamos ser lapidados, transformados, restaurados. É no nosso secreto, na nossa devocional, no momento que você se derrama dentro do seu quarto, na presença de Deus, e fala assim: eita Deus, mas eu tenho um temperamento terrível, trata desse temperamento. Ô Deus, o senhor viu o que, é que eu fiz ontem? O senhor viu a minha maneira de falar? Gente, eu tenho um problema sério. Vocês já perceberam que eu falo muito alto? É meu jeito de falar. De vez em quando Deus fala assim comigo: epa, baixa, abaixa. Eu preciso estar, ó. Então, a gente precisa se colocar na presença de Deus para sermos tratados. Você não vai publicar a sua vida no meio do culto de celebração na igreja, vai? Você vai sair falando para todo mundo quem você é? Não vai. É você e Deus no seu lugarzinho lá no secreto para ser tratado pelo Senhor, para Deus lapidar a sua vida, para você vencer as obras da carne, que são muitas. Eu digo sempre que enquanto nós estivermos aqui nessa terra, estaremos o tempo todo lutando contra essas obras da carne, porque o velho homem Adão, ó, não deixou de existir, tá ele aqui. Não tem como, não tem para onde correr. Aí você pergunta para mim, dá para vencer? Dá sim, porque o Espírito Santo está aí, o Paracletos divino do seu lado o tempo todo, coladinho em você, te capacitando a vencer e a viver uma vida para glorificar o Senhor. É interessante que muitas pessoas, quando se tornam cristãos, viram motivos de chacota perante o mundo. Muitos também perdem o senso de socialização, se isolam e dizem que só Deus é seu amigo. Ao erro, né? Nós precisamos de comunhão. O fato de sermos cristãos não implica que estamos isolados da sociedade. Na verdade, fomos recriados em Deus para fazer a diferença aqui na terra e expressar a obra de Cristo em nós. Nós estamos aqui na terra sendo lapidados, sendo moldados. Nós somos recriados para expressar a glória de Cristo em nós. O mundo precisa ver em nós as marcas de Cristo, né? Que nós pertencemos a esse Senhor. Nós somos pequenos cristos. Eu gosto muito daquele texto: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu gosto da tradução que diz assim: eu posso todas as coisas na suficiência de Cristo que me fortalece. Ele é suficiente para me fortalecer, para me lapidar, para me restaurar, para me renovar, né? A graça dele me basta, a graça dele me fortalece, sabe? Eu gosto muito às vezes eu estou sentada orando e falo assim com o Senhor: Senhor, olha, eu preciso ser tratado em determinada área. O Senhor diz: aproxima mais, porque é em mim que você vai
vencer todas as adversidades, você vai vencer esse temperamento difícil. É em mim que você vai vencer todas as coisas. Nós precisamos nos submeter ao senhorio de Cristo. Muitas vezes nós damos a Cristo, nós falamos com Jesus assim: Senhor, vem, entra aqui na minha casa. Você não deixa nem ele atravessar o fosso do castelo. Às vezes, você permite que ele entre apenas no alpendre, né, na área da frente. Você não permite que ele entre no quarto. Às vezes, você não deixa nem ele entrar na cozinha da sua casa. Nós precisamos nos submeter ao senhorio de Cristo. Nós precisamos permitir que ele governe todas as áreas da nossa vida. Quando falamos de integridade, também nos lembramos da própria dinâmica da vida. É aí que existem 4 áreas que devemos estar atentos, que são os nossos sentimentos, os nossos relacionamentos, as nossas atitudes e os nossos valores. Essas são as 4 áreas que nós precisamos estar atentos quando nós falamos de integridade. Por quê? Os sentimentos, nós precisamos ser curados, não é verdade? Nós passamos, cada um tem uma história de vida, né? Cada um tem uma história de vida que marcou, algo que feriu, que machucou. Então, os sentimentos, eles são a espinha dorsal dos nossos relacionamentos. Ele fornece a base para a conexão, para a compreensão e a segurança emocional. Nós precisamos ser tratados emocionalmente. Nós precisamos, sabe por quê? Porque se nós continuarmos com as feridas que nós temos, nós acabamos prejudicando a nossa vida e prejudicando quem está ao nosso redor e quem precisa de nós, né? Um dia a pessoa me falou assim: se você não se curar de determinada área na sua vida, você vai derramar em cima das pessoas aquilo que você sofreu, como se as pessoas tivessem culpa. E a gente precisa ter muita cautela com isso. Eu tive uma história de vida muito difícil mesmo. Pensa numa pessoa revoltada. Eu era uma pessoa muito revoltada. E o que Deus fez comigo foi um milagre. Eu vivo uma vida de milagre. Eu tenho aí o testemunho de Marley, né, Marley? Os relacionamentos, vamos ver aí. Fortalece-nos pelas atitudes e promove o crescimento do indivíduo e das pessoas que nos cercam. Então, relacionamentos saudáveis são um terreno fértil para o crescimento pessoal mútuo. As atitudes que tomamos dentro desses relacionamentos são sementes que cultivam nossos sentimentos e o sentimento do próximo. E por isso que nós precisamos ser saudáveis, porque o tempo todo, lembra de uma coisa, você é um semeador. Você planta sementes o tempo todo, né? Então, eu preciso ser curada, porque para que a semente que eu venha plantar seja uma semente de qualidade, que não seja uma semente defeituosa. As atitudes refletem os sentimentos e projetam a nossa vida para o dia a dia. Nossas ações diárias são um reflexo direto dos nossos sentimentos e emoções mais profundas, e que essas ações, por sua vez, moldam e influenciam a direção das nossas vidas. Entendeu? Como tudo tem que estar curado e bem equilibradinho. Eu gosto muito das falas de Paulo, quando ele fala sobre alicerce. Eu amo falar sobre alicerce. Eu estudei com as mulheres aí quase 6 meses sobre alicerce. Porque antes de Deus colocar em suas mãos aquilo que Ele quer colocar, primeiro Ele vai trabalhar nos alicerces. Eu queria te perguntar uma coisa. Como é que a tenda pode esticar? Como é que a tenda pode esticar se a estaca não está profunda, se os alicerces não estão sendo trabalhados? Me fala aí. O que é que vai acontecer se a tenda esticar aqui em cima, a estaca rompe se o alicerce não estiver bem trabalhado? É por isso que os alicerces precisam estar firmes, trabalhados, os sentimentos, os relacionamentos e as atitudes. Uma outra coisa muito importante são os valores, que formam o alicerce da vida diante das demandas do mundo. São as bandeiras que defendemos na vida. Quais são as bandeiras que você defende na sua vida? Nós estamos vivendo em um tempo que nós precisamos nos posicionar nessa sociedade tão corrompida, que levanta bandeira de tudo que é tipo, bandeiras malignas, bandeira de aborto, bandeira... Já pensou aí? Quantas bandeiras são levantadas? Sabe o que vai precisar de nós? Um posicionamento em relação a essas bandeiras
Então, os valores formam o alicerce da vida. O que isso significa? Esses valores que vão formar o alicerce da vida, significa que os valores são a base sobre o qual construímos nossas vidas. Eles são os princípios que nos guiam, que definem o que é importante para nós e que moldam nossas decisões e ações. Tá vendo como os nossos valores têm que estar bem firmados? Tá vendo como nós precisamos nos conscientizar verdadeiramente daquilo que a gente defende? Já pensou? Eu pergunto para você, é ou não é um desafio você defender a bandeira do evangelho nesse tempo que se chama hoje? É ou não é um desafio? Eu gostaria que Keren Apuc falasse sobre isso, os desafios. Como é que você sente, Keren, sobre os desafios, né, de você defender uma bandeira do cristianismo no local onde você convive ou você trabalha? Keren Apuc. A câmera está ligada, mas ela não está aí. Pronto. Outra coisa aqui, gente, vamos falar sobre isso. Diante das demandas do mundo, o mundo apresenta constantemente desafios, decisões difíceis e situações complexas. Nesses momentos, nossos valores nos seguem como guia, nos ajudando a tomar decisões alinhadas com o que acreditamos. O tempo todo nós estamos inseridos na sociedade, não é, gente? E a sociedade, ela não é cristã, a gente sabe disso. Então, o tempo todo nós precisamos como é que decidir, nos posicionar, e nós precisamos da palavra de Deus. Qual é a única regra de fé e prática cristã da nossa vida? É a palavra de Deus. Ela é a única regra. E nós precisamos da palavra de Deus, né? Para estar norteando a nossa vida, para estar direcionando no meio dessas tempestades aí, essas guerras que estão aí fora. Nós precisamos ter qualidade de vida. E nós precisamos da graça de Deus, precisamos do direcionamento da palavra para nós estarmos nos posicionando. São as bandeiras que defendemos na vida. Quais são as bandeiras? Nossos valores representam aquilo que acreditamos, estamos dispostos a defender. Neste mundo, agora atualmente, você como cristão, eu queria trazer para você o seguinte: você é um cristão, né? Tem gente que fala comigo bem assim: minha vida secular. Ué, sua vida secular? Você é cristão. Que negócio de vida secular é essa? Você é o cristão. Onde você estiver, você é um cristão. Não tem vida secular, não. Ser cristão é um modo de vida. Eu sou um cristão. Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, olha o Cristo aqui na escola, no trabalho, na igreja, sabe? Olha o Cristo em mim aqui, em todos os lugares. Eu preciso saber que eu sou um cristão. O mundo pode estar revolto em tudo que é tipo de ideologia, mas eu preciso me posicionar, como diz a palavra de Deus, porque eu sou um cristão. Então, qual é o tipo de bandeira que eu vou estar defendendo? A bandeira do cristianismo, a bandeira dos princípios conservadores judaicos cristãos. Esta é a bandeira que eu preciso defender. E outra coisa, não há neutralidade. Não há neutralidade. Jesus vem e não demora. Jesus está dando uma oportunidade para nós nos alinharmos com o céu, para nós, né, consertarmos a nossa vida. Então, esses valores, essas bandeiras, elas são a bússola moral que nos ajuda, né, a navegar pelas incertezas da vida e a defender aquilo que consideramos certo. Resumindo, seus valores definem quem você é e é como você interage com o mundo. Eles são essenciais para construir uma vida
com significado e propósito. São seus valores que vão definir quem você é. E quais são os valores da nossa vida? Vamos parar para pensar aí? Quais são os valores da nossa vida hoje? Quais são os valores? Eu sou do pró-vida, eu defendo a vida. Então eu preciso defender isso. Eu defendo uma bandeira que Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. O mundo pode pegar fogo, eu não estou nem aí. Sabe? O casamento cristão foi. O casamento foi entre homem e uma mulher. Deus chamou o homem e uma mulher. Deus criou macho e fêmea. Entendeu? E eu tenho que me posicionar em relação a isso. Eu preciso me posicionar em relação a isso. Vocês estão vendo o que está acontecendo aí na. Pera, mamãe. Você está vendo o que está acontecendo aí na justiça, gente? O STF, a luta, a guerra, a batalha, as injustiças, as sujeiras, as bagunças que estão aí, que não são poucas. Então, nós estamos vivendo num tempo difícil. E eu sempre digo, não pensa que a igreja não vai passar por esse funil, não que vai. Ela vai passar. Porque é uma forma, sabe de quê? De Deus nos depurar, de Deus nos preparar para subir, gente. A noiva precisa ter vestes de noiva. A noiva precisa ser preparada para subir. A noiva precisa ser preparada. Giovanni, Pode falar. sobre essa questão da nossa bandeira, nossos valores, princípios a serem defendidos como algo desafiador na nossa contemporaneidade, sexta-feira passado, após o culto dos senhores, né? Às vezes a gente faz um círculo ali de oração para ver os pedidos das pessoas, né? Orarmos e assim encerrar o trabalho. E aí um dos senhores estava fazendo 12 anos, né, de matrimônio. E aí eu falei, não, nós vamos orar também pelos 12 anos, né, do nosso irmão aqui. E aí eu peguei o gancho e aproveitei, né, para sintetizar algo sobre nós que vivemos no ocidente, na região ocidental, é diferente da região oriental. E aí eu falei para eles que a igreja, nós não vamos ser perseguidos por sermos cristãos. Aí eu expliquei. A perseguição por ser cristão é uma questão oriental. Lá é uma questão de religião. Uma religião, se você abraça uma religião, automaticamente, seja um hinduísmo, um islã, né, eles vão perseguir. Então, é questão de religião. No ocidental, não é estritamente por sermos cristãos, mas por sermos conservadores, que é diferente. Automaticamente eu sou cristão, mas tem muitos cristãos conservadores, porque nós temos o cristianismo progressista aí, né, que existe aí. Então, aí eu sintetizei, nós como igreja conservadora, aí sim vamos ser perseguidos. Porque ser conservador é ser pró-família, é ser anti-aborto, é anti-droga. Então, são essas pautas baseadas na Bíblia, na palavra, que a gente vai conservar. E aí eu falei sobre a questão, está completando 12 anos, isso aí é uma virtude cristã, mas nós devemos preservar esse princípio do matrimônio. A igreja tem que preservar a família, o matrimônio, porque a sociedade está desconstruindo, né? Então, é isso. Nós só vamos ser perseguidos como igreja se formos uma igreja conservadora. O progressismo não vai perseguir uma igreja que é progressista, que é de inclusão, né? Que Deus é amor, que vale tudo, que droga, maconha não faz mal, essas coisas. Mas, então, fica isso. Nós defendemos a nossa bandeira, sermos conservadores. E quando somos conservadores, aí sim, vamos ser perseguidos. Então, nós da região ocidental, nós vamos ser perseguidos por causa do nosso conservadorismo. Aí é que está a diferença e nós não devemos... Tem um livro, Firme Seus Valores, de Charles Swindoll. É muito bom. Firme Seus Valores. Passa as décadas, os tempos mudam, mas o princípio tem que permanecer, os valores têm que permanecer imutáveis. Aquilo que questionaram Billy Graham, falando que a mensagem dele estava atrasada há 50 anos. Aí ele agradeceu e diz, muito obrigado, porque na verdade tem que estar 2000 anos atrás. Então, nós devemos conservar aquilo que foi 2000 anos atrás
e não negociar esses princípios. Como é que é o nome do livro? Firme seus valores. Firme seus valores. Se eu não me engano, Charles Swindoll. Muito bom livro. Eu gosto muito É, desse. apoiando o gancho de Darley aí, na realidade, a palavra protestante hoje ela se dissolveu, né? A palavra protestante se dissolveu. Porque antigamente a igreja ela tinha o orgulho de ser chamada igreja protestante. É aquela que protestava contra o pecado. É aquela que protestava contra as coisas do mundo. É aquela que protestava contra a libertinagem. E hoje, se você chamar alguém de protestante, você se acha ofendido. Alguns cristãos, não estou dizendo todos. Eu estou dizendo aquele cristão gospel. O gospel. Ah, eu sou gospel. É uma palavra que eu na verdade, não se dá bem comigo essa palavra. Eu sou gospel. Né? Por quê? Porque traduz uma igreja libertina. Porque liberdade está muito diferente de libertinagem. Então, quando nós restauramos, né, vamos lá na raiz e trazemos de novo essa palavra protestante, é a mesma tradução que o Dário está falando aí, que é o conservador. Amém? Amém. Eu sei que nós ainda vamos viver muita coisa, viu, irmãos? Eu acho que para a gente se alinhar aos céus, nós ainda vamos viver muita coisa, viu? E nós precisamos, né, entender que nós somos pequenos cristos na terra. E nós precisamos ter uma postura diferente. Eu fico olhando as redes sociais, irmãos, eu fico, sabe, quando eu estou na rede social, às vezes eu me deparo com as coisas dos cristãos. E eu fico assustada, viu? Eu fico assustada. Eu não estou falando para você de pessoas que converteram, que eu acho assim, que a pessoa que se converteu, a gente tem que ter toda a paciência, a pessoa que chegou para Cristo agora, a gente pegar pela mão, falar, vamos caminhar até no processo de maturidade. Mas pessoas que são já maduras, pessoas que já trabalham na liderança de igreja. Eu fico olhando o posicionamento nas redes sociais, gente. Eu fico assustada. Eu falo, essa não é a igreja que vai subir. Esse não é o evangelho que nós conhecemos. E eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver aí como é que as igrejas estão hoje, os escândalos nas redes sociais. Gente, vou falar uma coisa para vocês, é assustador. Às vezes eu olho assim e falo, meu Deus, onde é que nós vamos parar, Senhor? Eu fico mesmo assustada. E principalmente quem tem filhos pequenos, né? Que nossos filhos vão crescer. Aí as pessoas falam assim, confia em Deus. A gente confia em Deus sim. Mas eu estou dizendo, quem é a pessoa que não se ocupa em pensar em tudo que está vendo ao seu redor? Pensa aí, gente. Tá difícil demais. É por isso que eu digo, olha, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos parar para pensar, igual o irmão Darley falou, e qual é o tipo de bandeira que eu defendo, né? Eu sou conservadora. Eu falo sempre isso. Eu sou conservadora, sabe? E tem gente que não entende, não é? E engraçado não. E o mais delicado é que no meio da igreja existem pessoas que defendem, que têm uma visão diferente da nossa. Na própria igreja, dentro da própria igreja tem isso. Pessoas que têm uma visão completamente diferente da nossa. Aí eu pergunto, como se posicionar em relação a essas questões? O que vocês acham disso? Se eu fosse pastor de igreja, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu quero, é coisa minha, da irmã Giovânia. Eu não chamaria uma pessoa, um comunista, para fazer uma oração no púlpito da minha igreja. De jeito nenhum. Não subiria. De jeito nenhum. Poderia ser, olha, eu não chamaria para subir no púlpito da igreja, da minha igreja, para fazer uma oração. Olha o tipo de bandeira que eles defendem. E eu vejo isso constantemente. Eu falo assim, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. Mas nós não somos o dono, né? Nós não somos os donos. A igreja tem um Senhor, a igreja é do Senhor. E quem vai voltar, quem vai limpar a ira dele é ele, né? E às vezes muita coisa nos incomoda, porque é muita injustiça. Ontem eu estava aqui olhando a reportagem daquele museu
aquele museu que fizeram, que a Damares fez, das pessoas que morreram, da família de Israel, teve aquele ataque do Hamas. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estava estudando aqui, eu parei para chorar, mas eu chorei compulsivamente. Sabe por quê? Porque aquilo me dói, dói no meu coração. Quantas famílias destruídas? Quantas famílias destruídas? E tem gente que está aplaudindo o povo daquele. Então eu pergunto assim: se Deus não intervir na nossa vida, na nossa nação, se Deus não intervir, o que que vai acontecer com a gente? Nós precisamos orar, nós precisamos buscar a presença de Deus mesmo, interceder, descer na presença de Deus, porque senão o negócio vai ficar. Aliás, já tá, né, gente? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o slide, gente, para nós darmos continuidade, que essa primeira parte nós passamos. Deixa eu ver se eu consigo aqui, viu? Rapidinho. Eu faço uma confusão direto para abrir isso aqui, mas, fé em Deus, eu vou conseguir aqui. Ou a gente defende os princípios do conservadorismo, ou estaremos perdidos. Não tem para onde correr. Não é fácil, não, gente. Não é fácil. Deixa eu ver aqui. Tá abrindo aqui, viu, pessoal? Em nome de Jesus, eu vou conseguir abrir aqui. Aqui mesmo. Hoje nós vamos terminar 10 horas, porque até 10h30, mas hoje nós vamos terminar 10 horas. Fé em Deus, peraí. Pastor Clemilton falou comigo que ele está com muito sono hoje, que ele está meio cansado, que ele quer dormir. Não, minha querida, é porque Eu estou eu tenho um brincando, problema pastor nos olhos, Clemilton. Estou enchendo sua eu tenho um paciência. problema nos olhos, minha querida. Eu não posso Eu ficar olhando muito sei. tempo para a tela. Eu descanso os olhos, fechando os olhos. E vou falar uma coisa para você aqui, ó. Eu faço tudo para dar uma descansadinha, que eu não aguento esse calor, fico agoniada. Eu chego do seminário meio-dia, arrumo a cozinha, almoço e corro aqui pro quarto. Deixa eu ver aqui. Oh, Jesus. Espera aí, gente. Deixa eu ver se eu consigo aqui, viu? Tua fidelidade é grande. Oh, meu Deus, nem não abriu aqui, não, gente. Abri agora. Tua fidelidade incomparável é, nada é como tu. Não, não abriu aí, não? Abriu. Tá aparecendo aí, irmãos? Agora sim. Tá, Gil. Aí, que bom. Graças a Deus. Vamos ver aqui. Se eu me atrapalhar aí, vocês me ajudam, viu? Em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui onde foi que eu coloquei esse negócio aqui, vai. Ai, Jesus amado. Ô, Gil, depois você envia o primeiro slide pra gente. Vou enviar todos os dois, viu? Se eu não terminar esse hoje, eu vou deixar para enviar depois. Mas eu vou enviar para vocês. Por isso que eu gosto de fazer escritinho assim, ó. Tem uns aí que até que eu escrevo mais, porque eu sei que vocês não têm apostila, fica tão ruim para estudar, para responder prova também, fica horrível. Aí eu prefiro enviar o slide para vocês. Deixa eu ver se esse aqui, estava aqui meu negócio, gente. Pronto, tá aqui. Ô, gente, depois eu vou falar para você. Depois do Covid-19, que eu quase morri, eu fiquei com um problema seríssimo para memorizar as coisas, viu? Eu não sabia, eu não achava que era isso, não. Aí depois o médico falou comigo e foi isso. E eu anoto tudo,
tudo que eu vou fazer, tem hora que eu esqueço muita coisa. Eu esqueço muita coisa. É uma batalha. Mas nós vamos conseguir, em nome de Jesus. Vamos ver aqui. Nós falamos aí sobre a integridade, né? Os desafios do mundo moderno. Vamos ver que esse trem não quer descer. Olha aí, quanto... Nossa. Integridade, os desafios do mundo moderno. Introdução. A integridade é um conceito central na Bíblia que enfrenta desafios significativos no mundo moderno. Esse estudo explorará a natureza da integridade à luz das Escrituras e como ela se aplica aos dilemas contemporâneos. O que é integridade? Deixa eu fazer aqui um milagre com esse negócio aqui. Isso. O que é integridade? Vamos ver aqui. A integridade, no contexto bíblico, transcende a mera honestidade. Ela envolve retidão moral, coerência entre as palavras e ações, e fidelidade a Deus e aos seus princípios. Se você for ver uma pessoa fiel a Deus e seus princípios, você vai dizer, essa pessoa é íntegra. Vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho um testemunho sobre integridade de uma pessoa que eu ainda não conhecia uma pessoa tão íntegra quanto essa pessoa. É meu pai. Meu pai é um homem íntegro. Eu falo para meu pai assim, ó, gente, eu falei, se o senhor partir hoje, o senhor vai direitinho para o céu. Pensa numa pessoa da vida toda resolvida. Pensa numa pessoa que tem o coração todo resolvido. Pensa numa pessoa, um pai, um esposo, um provedor, um cuidador, um cidadão que cumpre os seus deveres, um apaixonado por Deus. Sabe, eu olho para ele assim e falo, eu queria ter a metade, sabe? Porque tem tantas coisas para sermos tratados e tem uma história de vida tão dolorosa, sabe? Sabe uma pessoa para que cresceu passando necessidade, passando fome, sabe que uma pessoa que foi abandonada e é de uma integridade. Minha mãe deu Alzheimer. A gente tinha comércio aqui em Guanabi e mais de 40 anos. Minha mãe, ela sofreu um Alzheimer e ela ficou 16 anos com Alzheimer. 5 anos minha mãe ficou acamada. Meu pai largou tudo, fechou o comércio, fechou tudo para cuidar da minha mãe, porque ele não permitia que ninguém tocasse a mão nela. Você já conhece meu pai, né? Meu pai tem 85 anos. Meu pai arruma namorada direta aí, viu? As mulheres já veio aqui em casa. Mulher já veio aqui em casa procurar e Pensando em falar. diferentes iguais. Oxe, meu, já veio para o médico, tem um médico dele que fala comigo assim, você não casa por causa de Giovânia que ela não deixa. Sabe o que ele responde? Eu não caso porque eu não vou encontrar uma mulher à altura da minha esposa. Foram 52 anos de casamento e foram 52 anos de alegria, de felicidade. Eu cresci debaixo de uma atmosfera de muita integridade, honradez aos princípios conservadores. Meu pai é um conservador, sabe? E eu vejo nele esse exemplo de integridade, sabe? Eu olho assim e falo, Deus, eu te louvo por conta disso, sabe? Eu te louvo porque pensa numa pessoa segura em Deus, que se fechar os olhos aqui, vai direto para perto do Pai. Eu falo, Deus, deixa ele comigo, pelo menos até 100 anos. Sabe? Eu peço a Deus direto isso. Eu renunciei minha vida para cuidar dele, para viver com ele. E viver com ele é fantástico. Conviver com ele é maravilhoso. Ele é uma pessoa super amorosa, uma pessoa super carinhosa, uma pessoa que ensina com a vida, ensina com as palavras, ensina com o amor, ensina com as ações, com as atitudes, com o posicionamento. Eu fico olhando para ele na hora e falo assim, meu Deus. E diz que nós somos frutos das nossas vivências, né? Meu pai não é, não. Porque o que meu pai sofreu e o que meu pai é hoje, ele é fruto, sabe, de um milagre de Deus. Eu acho a coisa mais linda do mundo. E eu falo para ele bem assim, mulher não pode entrar aqui não, porque se entrar, apanha, porque eu não deixo de tocar no sino, não, porque você é uma coisa mais linda do mundo. Ele é bem elegante, é, sabe, uma pessoa saudável, pressão 12 por 8, não tem problema de saúde nenhum. Olha, quando eu estou fazendo comida, eu amo cozinhar. Quando eu estou fazendo, e quem faz as coisas na minha casa, tudo sou eu. Aí, quando sabe o que ele faz? Tem um balcão na pia, sabe quem pega as panelas debaixo do balcão para mim? Ele.
Eu vou fazer 60 anos dia 9 de maio. Meu pai tem 85. Eu falo, meu Deus, eu queria ter a metade da saúde. É quem faz fisioterapia nas minhas pernas, nos meus braços, tudo é ele. Eu olho assim e fico falando, eu queria ter a metade da integridade que o senhor tem. É um exemplo aqui na minha cidade. Então, a integridade no contexto bíblico transcende a mera honestidade. Ela envolve retidão moral, coerência entre as palavras e ações e fidelidade a Deus e aos seus princípios. No Antigo Testamento, a palavra hebraica tom significa perfeição ou completude, enquanto no Novo Testamento, a palavra grega elikrineia se refere à pureza e sinceridade. Deixa eu ver aqui que esse trem fica aqui, ó. Desafios da integridade no mundo moderno. Gente, o relativismo moral é um grande desafio, né, para nós sermos íntegros. A ausência de absolutos morais dificulta a definição de padrões de integridade. O que são os absolutos morais? São princípios ou regras que se aplicam universalmente, independentemente do contexto e das circunstâncias. São verdades morais que se acreditam serem válidas para todos os indivíduos, em todos os lugares, em todos os momentos. Vamos ver exemplos aqui de absolutos morais. Não matarás, não roubarás, não mentirás, honrar pai e mãe. Então, sem os absolutos morais, a moralidade torna-se relativa à cultura, à sociedade, ao indivíduo, o que se considera do íntegro, que é um contexto que não pode ser, o que se considera do íntegro em um contexto pode não ser do outro. Quer dizer, o que é certo para você pode não ser para mim. Então, é muito difícil nesse terreno nós termos valores absolutos e defendermos a integridade. Mas não é possível, não? É possível sim, porque nós temos uma ajuda muito grande. Nós vamos sair dessa análise da terra, desses conceitos, e vamos entrar na análise do céu. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que mesmo em meio a tantos esses mesmo em meio à falta desses absolutos, né? Nós temos ele, que é o Espírito Santo de Deus, que nos guia a sermos íntegros, mesmo no meio de um povo tão corrompido, de uma sociedade tão corrompida. Outra coisa, a pressão social, a busca por sucesso e aceitação pode levar a compromissos éticos. Muitas vezes a gente busca, né, o sucesso e a aceitação. E nós queremos, por causa da pressão, nós queremos definir a nossa vida através de alguns compromissos éticos. E compromissos éticos são esses? Compromissos que a cultura, que a sociedade impõe sobre nós. E nós não podemos viver dessa forma. Nós temos uma regra de fé e prática cristã, que é a palavra de Deus. Tudo aquilo que nós precisamos para nos posicionar, para viver, para nos capacitar, está na palavra de Deus. Independente da pressão social, nós não precisamos, né, de estar correndo atrás por aceitação, porque nós temos identidade, nós temos princípios poderosos que regem a nossa vida. Tecnologia. A era digital apresenta novos dilemas éticos, como a privacidade e a disseminação de informações falsas. E isso é tão nítido, né, gente? A gente vê isso direto nas redes sociais. Problemas terríveis, vidas destruídas por conta de comentários, disseminação aí falsas, informações falsas na rede social. Eu costumo dizer que quem vive na rede social precisa ter o cuidado, sabe, de observar, o cuidado de refletir, o cuidado de buscar as fontes verdadeiras, porque senão acaba, né, indo nessa maré, deixando se levar nessa maré. O materialismo, a obsessão por bens materiais, pode obscurecer os valores espirituais e morais. Nós sabemos que o materialismo impera em todas as esferas da sociedade. E os líderes cristãos, eles não estão fora disso. Quantos líderes cristãos mercenários nós temos por aí? Muitos, muitos líderes cristãos mercenários nós temos por aí. Sabe por quê? Porque buscam os valores, como é que diz, materiais e esquecem dos valores morais e espirituais. Quantos escândalos nós temos visto nas redes sociais?
né? Quantas batalhas são travadas no seio da igreja por conta dessas questões? Nós precisamos entender uma coisa: a tecnologia ela é maravilhosa, mas nós temos que saber como usá-la. O materialismo, ele existe, mas nós precisamos ter uma medida certa, nós precisamos entender que o que vai reger a nossa vida é a palavra de Deus, são os princípios éticos da palavra do Senhor. Eu estava aqui hoje com um livro que eu acho que todo cristão deveria ter. Ética nas pequenas coisas. Ele nos traz conselhos para nós nos posicionarmos, respostas nas pequenas demandas da vida, né? Nos pequenos problemas da vida. A palavra de Deus, ela tem a resposta, gente, mas muitas vezes nós precisamos de um livro desse, viu? Porque ele tem o problema e tem o que a palavra diz em relação ao problema e como você deve se posicionar. Corrupção. A presença de corrupção em vários setores da sociedade desafia a prática da integridade. Olha que coisa mais séria. A presença de corrupção em vários setores, porque aí você pergunta: oi, irmã Giovânia, e a igreja tem esse problema de corrupção dentro da igreja? Estou falando da igreja porque nós somos a igreja e nós somos líderes no ambiente eclesiástico. Eu gostaria de perguntar para você, e aí? O que vocês têm a me falar sobre isso? A presença de corrupção em vários setores da sociedade desafia a prática da integridade. E no seio evangélico, e no seio da igreja, e no meio eclesiástico, e no clero, isso acontece? Qual é o ambiente? O ambiente eclesiástico, ele é perfeito? O ambiente eclesiástico, ele é perfeito? Vamos parar para pensar aí? Não é. Sabe por quê? Porque são homens imperfeitos. Mas nós aprendemos uma coisa, irmãos. Nós aprendemos, eu gosto da Bíblia, sabe? Uma coisa que eu acho linda na Bíblia é que ela mostra as duas faces da moeda, né? Para que nós venhamos aprender com os erros dos outros a não cometer os mesmos erros, a termos um posicionamento diferente. Porque a corrupção também está no seio da igreja. E nós precisamos a tratar a nossa vida a sermos íntegros, porque nós precisamos ter a consciência é que nós, como indivíduos, é que vamos fazer a diferença, porque nós somos a igreja. O cabeça é Cristo, mas nós somos a igreja. Quantas cartas Paulo escreveu falando sobre a corrupção da igreja? Olha o que está acontecendo entre vós. Nora, né? Genro namorando com Nora, etc. Muita imundície. Como Paulo falava sobre essas questões no seio da igreja. Porque há corrupção no seio da igreja. Há corrupção no seio da igreja, desde os primórdios. Então, nós precisamos entender uma coisa. Nós somos desafiados a praticar a integridade em todos os locais que nós estamos inseridos. A integridade tem que ser latente em nossas vidas como ser humano, como indivíduo, como cristãos. Princípios bíblicos para a integridade. Temor a Deus. O conhecimento da soberania de Deus é fundamental para a integridade. Vamos ver o que é que diz Provérbios 1:7 aí. Quem está com a Bíblia aberta aí? Fala para mim aí. Provérbios 1:7. Leia aí, gente. Quem está com a Bíblia aberta aí? O reconhecimento da soberania de Deus é fundamental para a integridade. Quando eu reconheço a soberania de Deus, né? Eu entendo verdadeiramente o que é integridade. Vamos ver o que fala Provérbios 1:7. Para O ser temor sábio, do é Temor preciso do primeiro. Senhor. Opa! Como é Pode que ir é? lá, pode ir lá. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabedoria. Quando Do nós saber. tememos a Deus, nós queremos viver uma vida íntegra na presença dele. O temor do Senhor é que nos leva a sermos íntegros, porque o nosso Deus, ele é santo. Obediência à palavra de Deus. A Bíblia o guia
A Bíblia é o guia para a conduta íntegra. Salmo 119, 105. Vamos abrir aí? Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Obediência à palavra de Deus. Lâmpada e luz. Esse versículo é tão lindo. Ele nos mostra que Deus, ele nos dá luz, ele nos traz luz para nós tomarmos as decisões em curto, médio e longo prazo. Lâmpada, ela clareia aqui, ó, em um lugar limitado. Luz faz você ver todo o caminho. Ela é lâmpada e luz, ela é completinha. Então, ela me guia para eu ter uma conduta ética. Por quê? Uma conduta íntegra. Por quê? Porque ela tem resposta para tudo. Ela é lâmpada, ela é luz, ela ilumina em todas as nossas decisões da vida. Ela nos traz um direcionamento, ela nos traz orientações. Amor ao próximo. A integridade se manifesta no tratamento justo e compassivo dos outros. Mateus 22, 39. Vamos ver aí? Mateus 22, 39. Estou voltando aqui, gente. Mateus 22, 39. Gente, E o segundo Isso, mais importante é parecido com o primeiro. Ame aos outros como você ama a você mesmo. ame o próximo como você ama a você mesmo. Se eu amo o meu próximo como eu amo a mim mesmo, então o que passar na minha garganta, no que passar na sua garganta, tem que passar na minha. Eu gosto muito, eu esqueci o nome é do escritor de um livro, John Maxwell. Ele abre todas as ministrações dele com esse versículo aí. Ele fala que essa aí é a regra de ouro da ética, é a regra de ouro da integridade, é essa aí. Não faça com o outro o que você não gostaria que fosse feito a você. O nome disso é integridade. Responsabilidade, a consciência de que somos responsáveis perante Deus e os homens. Romanos 14, 12. Vamos ver aí? Responsabilidade. Romanos 14, 12. Quem vai ler dessa vez aí? Romanos 14, 12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Nós precisamos ter essa responsabilidade perante Deus, né? E os homens, eu vou dar conta de mim mesmo perante Deus. Cadê, gente? Deixa eu ver aqui. Exemplos bíblicos de integridade. Jó foi falado aí, né? Não sei se foi Ricardo que falou sobre isso. Sua história demonstra a integridade em meio ao sofrimento. Daniel, sua fidelidade a Deus, mesmo sob pressão, exemplifica a integridade. Mas eu tenho outras falas aqui sobre a excelência da integridade na Bíblia. Eu quero saber onde eu coloquei aqui. A excelência da integridade na Bíblia. Com a presença de figuras políticas e líderes religiosos envolvidos em escândalos e corrupção, a integridade parece ser uma mercadoria rara nos dias de hoje. No entanto, na Bíblia, a integridade é altamente valorizada, mostrando ser uma característica importante para o povo de Deus. Todos nós já vivenciamos momentos em que líderes, seja um pastor local ou uma figura nacional, nos decepcionaram. Valorizamos os líderes pelo impacto positivo que têm. Eles devem ser exemplos em palavras e ações. Quando as partes das ações desse exemplo falham, danos são causados. Eu tenho um testemunho sobre isso. Eu era nova convertida em uma igreja, sabe o que aconteceu comigo? Por causa de um escândalo na igreja, eu desviei do evangelho e fiquei 3 anos fora da igreja. Não acreditava mais em nada. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós olhamos para os homens, né?
Nós apostamos nos homens, esquecemos que os homens são falhos. E por isso que eu falo, novo convertido não pode estar sabendo problema de nada. Novo convertido está a caminho da maturidade e precisam ser tratados como bebês espirituais. O entendimento bíblico da integridade está enraizado em um profundo senso de adesão aos mandamentos de Deus e uma dedicação sincera a viver uma vida alinhada com os princípios divinos. Nós já falamos sobre isso. Deus, ele é completo e inteiro em si mesmo, não há divisão no Senhor. Então, suas ações justas fluem de sua inteireza. As ações justas de Deus fluem em sua inteireza. Ao mesmo tempo, as ações da integridade de um crente fluem da inteireza interna, integrando todas as partes da vida como a verdade de Deus. Gente, o que quer dizer inteireza? O que quer dizer inteireza? É inteiro, né, gente? É inteiro, é algo que é inteiro, algo que é profundo, algo que é verdadeiro. Muitas passagens explicando as definições bíblicas de integridade aparecem nos Salmos, particularmente no Salmo 25:2, que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança, Senhor, está em ti. Este versículo enfatiza a natureza protetora da integridade e da retidão. Indivíduos que caminham na integridade encontram refúgio e força em sua confiança inabalável a Deus. A ligação entre esperança e integridade destaca o quão importante é o caráter moral para o nosso relacionamento com Deus. Percebem o quanto é importante o nosso caráter moral para o nosso relacionamento com Deus? Nós precisamos entender, lembrar sempre que Deus é santo e o povo dele tem que ser um povo santo. Provérbios 11:3 aprofunda ainda mais a definição bíblica de integridade. A integridade dos justos guia, mas os infiéis são destruídos pela sua própria duplicidade. Esse versículo retrata a integridade como uma bússola moral que guia os indivíduos ao longo de um caminho justo. Por outro lado, as consequências da duplicidade são retratadas como destrutivas, destacando as severas repercussões de se desviar do caminho da integridade. O homem não pode ter, né, ser um homem de pensamento dobre, né? Ele precisa ser um homem de pensamento firme. Em suas cartas à comunidade cristã, o apóstolo Paulo enfatiza o poder transformador da integridade. Em Efésios 4:25, Paulo escreve: Por isso, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Essa instrução enfatiza o aspecto comunitário da integridade, destacando seu papel em fomentar relacionamentos genuínos dentro do corpo de crentes. Então, muitos são os homens, né, de Deus que têm uma vida íntegra. Nós vamos olhar aqui na palavra do Senhor, vamos falar de uma pessoa muito especial, que foi Jó, né, que falamos aí, colocamos aí, Jó, sua história demonstra integridade em meio ao sofrimento. Então, Jó apresenta um homem de grande integridade em meio a um sofrimento extremo. Jó, descrito como um homem íntegro e reto, passa por imensos testes, incluindo a perda de sua riqueza, saúde e família. Apesar dos desafios avassaladores, Jó mantém sua integridade, recusando-se a amaldiçoar a Deus. Sua resiliência e fé inabalável durante um sofrimento profundo exemplificam a profundidade do seu caráter moral. Então, Jó é um exemplo, né, de caráter moral, de integridade. Daniel, vou falar pouco sobre ele, porque Daniel, vocês vão fazer um trabalho sobre Daniel. Daniel emerge como um homem de excepcional integridade. O compromisso de Daniel com sua fé na terra estrangeira da Babilônia, onde servia na corte real, é exemplar. Sua recusa em se contaminar com a comida do rei e sua vida de oração consistente, mesmo diante da perseguição, refletem seu compromisso inabalável com Deus. A integridade de Daniel preserva sua retidão e leva o favor divino e influência na corte babilônica. Falamos sobre Jó, falamos sobre Daniel e tantos outros, né, irmãos, que tem aí na Bíblia, que são pessoas, foram homens íntegros, que são verdadeiros modelos para nós. Jesus Cristo, modelo supremo de integridade, vivendo com
vivendo em perfeita obediência ao Pai. Léo, abre para mim aí, João 8:29. João 8:29. Léo, está aí ainda? Tô aqui, minha joia. João 8:29, lê aí para mim. Jesus Bora. Cristo, modelo supremo de integridade. João 8:29. E diz assim: Quem me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois faço sempre o que lhe agrada. Quem me enviou está comigo. Então, Jesus era perfeito como Deus é perfeito. Assim tem que ser a nossa vida também, né? Que Ele está conosco. Nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Vamos ver como Jesus descreveu integridade. Mateus 6:19-24. Vamos ver como é que Jesus descreveu integridade aí? Mateus 6:19-24. Mateus 6:19. Marlene está por aí? É, Não pode ler. não, pode ir. Mateus 6:19-24. Peraí. O ventilador não está ajudando. Lê aí, gente. Vamos. Mateus 6. 19-24. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntei tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não entram, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Gente, esse texto, o texto apaixonante, viu? Jesus tornou claro que a integridade envolve toda a pessoa interior. Se você for observar esse texto, é toda a pessoa interior. Ele está dizendo aqui, ó, não ajuntar tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, né? Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, eu priorizo aquilo que eu valorizo. Onde está o meu tesouro, aí está o meu coração. Então, o meu coração vai estar naquilo que eu valorizo, naquilo que eu priorizo. Ele está dizendo: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Deixa eu perguntar para vocês: uma candeia, ela ilumina para aqui, né? Para o ambiente. Acendeu a candeia, ela ilumina no ambiente. E essa candeia aí, ela ilumina para onde? Vocês entendem sobre isso? Vocês já pararam para pensar sobre isso? A candeia do corpo são os olhos. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Por quê? Porque esta candeia aqui, olha, essa candeia aqui que são os nossos olhos, ela não, ela ilumina, não é para fora, não. Ela ilumina para dentro. Quer dizer, por exemplo, se eu estou de olho em uma tela, né, em uma imagem, aquilo é retratado para dentro de mim. Ela cria vida dentro de mim. Ela ilumina para dentro de mim. É por isso que eu sou aquilo que eu como, eu sou aquilo que eu vejo, eu sou aquilo que eu acredito. É por isso que eu gosto muito daquela fala do pastor Márcio Valadão. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou.
Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu creio que aquilo que eu vejo, o meu ponto de vista, tem que ser através do prisma do Espírito. Sabe por quê? Porque essa candeia aqui, ela vai iluminar para dentro. Porque a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Isso quer dizer, se eu fixar os meus olhos naquilo que é ruim, eu me alimentar daquilo que é ruim, daquilo que não glorifica a Deus, todo o meu corpo será mau, será ruim. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Se os nossos olhos focarem em coisa que não agrada a Deus, nosso corpo será trevas. Integridade não existe. Ninguém pode servir a dois senhores. Fala também de servir, né? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezará o outro. Então, eu não posso permitir que haja outro Senhor na minha vida que não seja o Senhor dos exércitos. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aqui, ó. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. João 2,15, né? 1 João 2,15. Então, não tenta amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Seu coração está no céu, pois é lá que se encontra o seu tesouro. Nós precisamos entender que o nosso tesouro está no céu, não está no mundo. Eu costumo dizer aqui que é uma coisa que eu sinto, eu não tenho nenhuma ligação com o mundo, nada aqui embaixo me atrai, nada aqui embaixo me prende, nada aqui embaixo me atrai. Nós não podemos amar o mundo. A pessoa íntegra possui um coração honesto. A pessoa íntegra possui um coração honesto. 1 João 3,15. Uma pessoa íntegra leva a sério a seguinte ordem: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Então, a pessoa íntegra, ela ama o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu pensamento. A vida dela está completamente voltada em amar a Deus. O foco dela é fazer a vontade de Deus, né? Quando ele fala assim, amarás ao Senhor teu Deus, ele está falando sobre coração. Amor vem da onde? Do coração. E o coração é o quê? É o centro das emoções. Amarás o Senhor teu Deus. O centro das tuas emoções, né, precisa ser o Senhor. Ele tem que ser a paixão que rege a sua vida. Ele tem toda a sua fé, toda a sua inteligência, tudo vem dele, para ele retorna. Esse é o mais importante, o primeiro de qualquer um da lista. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Para vocês verem que toda a nossa vida tem que estar envolta, né, em amar a Deus. Eu tenho que viver o tempo todo pensando assim: será que eu estou agradando a Ele? Será que o nome dele está sendo glorificado através da minha vida? Como está sendo a minha vida? Né? A pessoa íntegra também possui uma mente honesta, um ponto de vista honesto. Quando fala de ponto de vista, gente, nós falamos de olhos, né? Que leva a vida na direção certa. Eu gosto também desse texto de Filipenses 4, de 8 a 13. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, que seja isso que ocupe o nosso pensamento. O ponto de vista ajuda a determinar o resultado. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Nós precisamos ser firmes. Ló foi um homem de ânimo dobre, o que ajuda a explicar a razão de ter escolhido uma casa em Sodoma em vez de uma tenda no acampamento santo com Abraão. Ele não era firme, né? Sabe que Ló não era uma pessoa firme. Onde Ló foi parar, porque ele não era um homem de ânimo dobre, porque ele era um homem de ânimo dobre. O que ajudou a Abraão a se manter no caminho certo foi o seu ponto de vista honesto. A pessoa íntegra, ela tem o ponto de vista honesto. Por quê? Porque tudo que há nela é baseado nos princípios da palavra de Deus, porque ela tem o Senhor, ela ama o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Então, a pessoa íntegra, ela pensa constantemente em agradar a Deus
em todas as suas ações e atitudes. A pessoa íntegra também possui uma vontade honesta. Tudo que ela deseja é que o nome do Senhor seja glorificado através da vida dela. Serve apenas a um Senhor. João 8:36. Vamos ver aí? João 8:36. Gente, a gente vai terminar 10 horas, 9h30 ainda. João 8:36. Vamos ver aí o que é que fala? Em João 8:36. Marlene, lê aí agora. João 8:36. 8:36. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Não ouvi, não. Tá, Peraí. João 8:36. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Se os filhos vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Possui uma vontade honesta, porque a vontade porque é liberto, né? Serve apenas a um Senhor, ao Filho. Ele é o Senhor da vida. Integridade. Um breve comentário sobre a crise da integridade. Gente, vocês lembram que eu comentei com vocês sobre a crise da integridade na igreja? Lembra? O livro Ética. Eu perguntei para vocês hoje aí sobre a crise da integridade. E eu queria que vocês, olha, se vocês não têm esse livro, ó, esse livro é maravilhoso. A crise da integridade. Eu quero fazer uma leitura aqui rápida de um resumo, só o início, sobre a crise da integridade. Para você ver como. Eu quero que vocês tenham o desejo de ler esse livro, de buscar esse livro. Esse livro, ele abre a nossa mente. Eu fiquei pensando aqui, ao lê-lo, eu fiquei pensando assim, sabe? Analisando. Quando esse livro foi escrito, ele é bem velhinho, ele é bem velhinho. E hoje o que está acontecendo é o que está escrito aqui, ó. É o que está acontecendo hoje. Eu vou deixar o nome para vocês, o autor. Fala bem assim, ó. O autor do livro A Crise da Integridade pergunta que palavra se assemelharia melhor com a igreja em sua situação atual? Reavivamento? Renovação? Reavaliação ou ruína? Depois de muito pensar, ele chegou à conclusão que seria opróbrio. Apesar de que, segundo ele, essa palavra descreve outros setores da sociedade e cita alguns escândalos ocorridos. Mas, por fim, ele diz que agora o último escândalo refere-se à igreja. Ó, quanto tempo isso foi escrito! Porque essa crise atinge o âmago de sua autoridade e ministério, ou seja, a igreja está desprovida de integridade. Ele diz que o diagnóstico é aflitivo e o remédio é dispendioso, mas a igreja deve ter a coragem de enfrentá-los honestamente e fazer o que é preciso. Está em debate, segundo ele, não somente sua conduta, mas também o seu caráter. Segundo ele, é estranho que esses escândalos ocorram numa época. Lembra aí, irmão Darley, que você falou sobre isso agora, ó. Segundo ele, é estranho que esses escândalos ocorram numa época em que muitos cristãos se vangloriam da força e da popularidade do cristianismo conservador. Pois temos igrejas cheias, ministérios pelo rádio e televisão, grandes convenções, escritores e músicos cristãos respeitados, livrarias cristãs, classes bíblicas e serviços religiosos em escolas, universidades, repartições públicas e escritórios e até mesmo em vestuários, líderes de igrejas entrevistados pela rede de televisão e rádio, e entre eles há os que exercem influência no cenário político. Ele diz que, mesmo assim, alguma coisa está radicalmente errada quando o ministério evangélico é tão popular e, ao mesmo tempo, tão fraco. Ele diz que talvez a sua popularidade seja a causa de sua fraqueza. Afinal, reputação e caráter são coisas bem diferentes. O autor diz que, para compreender a integridade, precisamos entender que há duas forças operando no mundo. Deus está unindo as coisas e o pecado está separando. Deus deseja unidade. Satanás quer divisão. O propósito de Deus é fazer convergir nele todas as coisas em Cristo. Efésios 1:10.
E Cristo não pode aceitar a neutralidade. Lembra o que eu disse? Cristo não pode aceitar a neutralidade. Ai, gente, eu me perdi aqui. Espera aqui. Cristo não pode. A igreja é o principal instrumento que Deus tem nesse mundo para unir as coisas. A fim de bem executar o seu trabalho, ela própria precisa possuir inteireza. Jesus disse: a integridade envolve toda pessoa, todo o interior, o coração, a mente e a vontade. Um coração honesto não tenta amar a Deus e o mundo. Uma mente honesta, ponto de vista honesto, que são os olhos, que leva a vida para a direção certa. Uma vontade honesta serve apenas a um senhor. O autor diz que a tragédia de hoje, porém, é que muitos não conhecem a diferença entre a realidade e o fingimento, e que a maioria chama de bênção pode ser o julgamento de Deus. De acordo com o autor, a crise enfrentada pela igreja hoje é semelhante ao que Jeremias e o seu povo enfrentaram nos dias anteriores ao cativeiro de Babilônia. E também semelhante a que Neemias enfrentou quando ele arriscou a sua vida para reconstruir o que o inimigo tinha destruído. Jeremias levou 40 anos tentando evitar a crise. Neemias e Jeremias viveram em dias de opróbrio. Diz o autor que quando a reforma religiosa de Josias começou, Jeremias, que tinha estado profetizando por aproximadamente 5 anos, cooperou com ela. Mas então começou a ver que, em essência, nada se modificava na vida espiritual da nação. Por decreto, Josias pôde eliminar os ídolos da terra, mas não pôde eliminá-los do coração do povo. A religião antiga era de bom tom e todos queriam estar na moda. De acordo com o autor, Jeremias compreendeu a falsa religião dos seus dias e ousou proclamar a verdade. Apesar disso significar solidão, perseguição e martírio. Para os profetas e sacerdotes, ele era herege, para os políticos e o povo, traidor. A religião ortodoxa da época de Jeremias se parecia com o cristianismo ortodoxo dos nossos dias. O que o povo dizia acreditar fazia pouco ou nenhuma diferença quanto ao modo de viver. Tinha uma forma popular de piedade, reputação, mas nessa piedade não havia poder moral ou espiritual, que é o caráter. A religião prosperava enquanto o povo da nação se intensificava e o julgamento de Deus amadurecia. O autor cita Vance Havner, que descreveu a igreja de maneira exata e disse: nos dias de hoje somos desafiados, mas não transformados, convencidos, mas não convertidos. Ouvimos, mas não praticamos, e desse modo enganamos a nós mesmos. O autor diz que há outro paralelo entre os dias atuais e o de Jeremias. Naquela época, a religião era um grande negócio. O ministério do templo estava prosperando. Os sacerdotes e falsos profetas comercializavam a popularidade da religião e davam às pessoas experiências suficientes para torná-las felizes, mas não a verdade capaz de torná-las consagradas. Podiam adorar Baal num dia e depois no dia seguinte adorar a Jeová. Ninguém estava inclinado a criticar tais pessoas, apesar de os adoradores de Baal terem a permissão para assassinar os próprios filhos. Jeremias exclamou: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Jeremias 5, 30, 31. Diz o autor que aqueles homens pensavam estar cheios do Espírito, mas foram enganados pelos Espíritos. Em sua duplicidade, transformavam a luz em trevas. Usaram a linguagem familiar teológica, o que tornou as mensagens ainda mais perigosas. Asseguraram que o julgamento jamais viriam ajudar, porque Deus estava do lado do povo. O autor cita Eugênio Peterson,
que diz: religião era socorro sobrenatural para fazer qualquer coisa que se desejasse, fazer dinheiro, garantir boa colheita, sentir-se bem, assassinar a pessoa odiada, passar a perna no vizinho. Jeremias 2,13. Jeová diz: porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. O autor também cita George Whitefield, que disse: do mesmo modo que Deus não pode conceder maior bênção a uma nação, a um povo, do que dar-lhes ministros fiéis, sinceros e retos. A maldição que Deus poderia mandar para um povo seria dar-lhes guias cegos, impenitentes, carnais, mornos e incapazes. Todavia, em todas as épocas, tem havido muitos lobos em vestes de carneiro, que profetizaram palavras mais suaves do que as permitidas por Deus. O autor diz que a razão pela qual o povo de Judá não se envergonhou de haver aceitado e apoiado um sistema religioso que destronou o verdadeiro Deus e que os tinha engrandecido foi o coração. Tá vendo? O coração é um perigo. Precisa estar sempre, né? Atento ao coração. Em Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E diz mais que o cenário de hoje é diferente da época de Jeremias, mas os atores não mudaram. O autor diz que os líderes seguiam seus próprios anseios que habitam em todos nós, anseios de poder, riqueza e popularidade. Ele diz que a atual crise de integridade da igreja seja em parte resultado do falso sucesso do movimento evangélico dos últimos anos. E cita John Johnson, que disse: a popularidade evangélica atual apresenta pressões poderosas para transgredir com valores bíblicos devido à aceitação social. Nossa condescendência chegou a proporções epidêmicas. Ele também diz que o povo pode ser sucesso para alguns e para o outro julgamento de Deus. E diz ainda: o homem falhará desgraçadamente em qualquer coisa que faça sem Deus, ou mais desgraçadamente ainda terá sucesso. O autor também mostra que o Senhor disse por intermédio de Malaquias aos líderes religiosos da época: agora, os sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração, dá honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei para vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes no vosso coração. Malaquias 2, de 1 a 2. Amém? Vamos parar por aqui. Malaquias 2, de 1 a 2. Agora eu gostaria que vocês agora é com vocês, viu, meus queridos? O que vocês acharam desse resumo? O que vocês acharam desse resumo aí deste livro? Eu li só uma parte, viu? Ele é enorme, ele é maravilhoso. Ele está mostrando aí o que nós estamos vivendo nesses últimos dias. É ou não é? É a situação da igreja atual ou não é? É a É a situação dos... definição, né? É a definição, né? Daquilo lá que nós falamos, das falou que eu falei acerca do conservador, protestantismo versus a igreja moderna, né? É o resumo disso aí. Se nós formos realmente estudar qual é a função da igreja aqui na Terra, a gente vai entender que a igreja aqui na Terra não está aqui para andar de mãos dadas com o mundo. Pelo contrário, estamos aqui para protestar contra este mundo. A palavra de Deus diz que nós somos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Luz e trevas não se combinam. Mais alguém quer falar alguma coisa? Obrigado, pastor Clemilton, realmente. Mais alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Não, Alex que sim. está dormindo. Alex dormiu. Mais alguém, gente? Irmão Darley, que eu... Não, nada a dizer, não. O autor em si eu gosto. Warren Hã? Wisman.
Nada a dizer não do livro, não, mas o autor em si eu gosto, conheço, é Warren Wiersbe. Inclusive, ele tem um comentário bíblico que quem for comprar eu indico. É de Gênesis e Apocalipse, é muito bom. A Hernandes Dias Lopes gosta muito de usar ele nos escritos. Ah, é comentário dele, é? É de Gênesis e Apocalipse. Ele não é tão exegético, não, mas ele tem ele traz assim bem mais esmiuçado assim a contexto bíblico, né? É de Gênesis e Apocalipse, Pentateuco, histórico, poético, profético, Novo Testamento 1 e Novo Testamento 2. Hum, Pois é, gente. Ó, se você puder ter esse livro, ó, compre, porque é maravilhoso, viu? Ele é muito bom. Gente, vamos parar por hoje. De hoje a 15 estaremos aqui de volta. Para nós terminarmos isso aí sobre integridade, agora a gente vai entrar em Bíblia. Gente, eu gosto de Bíblia, entrar na Bíblia. É na Bíblia para a gente estar compartilhando, é a palavra. Viu? Isso aí foi uma direção de Deus para a minha vida, uma direção que Deus me deu para trazer para vocês a autenticidade e integridade, porque é algo que está faltando na igreja hoje em dia, e nós como cristãos, como igreja do Senhor. Nós precisamos, nós somos as sementes, né? E nós não precisamos plantar. Nós precisamos, somos semeadores e precisamos plantar essa semente aí. Amém? Vamos orar? Eu vou passar um trabalho para vocês sobre Daniel. É pequenininho. Vocês vão examinar lá, vocês vão falar sobre a integridade na vida de Daniel, no livro de Daniel. Mas eu vou passar todas as orientações direitinho. Tá certo? Vamos orar aí com Leonardo. Vamos orar aí, Leo. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai. Obrigado por esta aula. Obrigado, Amém. Senhor, por cada experiência compartilhada, por cada conhecimento adquirido. Que mais que ouvintes, que venhamos ser praticantes, que mais que estudiosos, nós venhamos ser aplicadores da tua palavra sobre os nossos corações, sobre o nosso convívio, sobre o ambiente que nós vivemos, quer seja sobre nossa casa, nosso lar, nossa família, e que nossa integridade possa ser um testemunho vivo para a vida de outras pessoas, Senhor. Abençoe a vida de irmã Giovana, que o Senhor conceda a ela graça, sabedoria e que conduza para que a cada dia ela possa nos ensinar e para que possamos aprender mais de Ti, da Tua palavra. Abençoe os meus colegas, abençoe as nossas vidas, abra a nossa mente, nos dê sabedoria, Senhor. Nós precisamos de Ti. E que quando pensarmos em desistir ou parar, que nós venhamos entender o compromisso que fizemos contigo e continuar na certeza de que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nos dê uma noite abençoada em Tua presença, revigora nossas forças. E assim nós nos despedimos e oramos a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. gente. Alex, você acordou, Alex? Cadê Amém. ele? Alex foi Alex, arrebatado você e dormiu, voltou. foi muito aí, viu, Alex? Alex Foi dormiu. Goianó, foi translatado, foi Foi Goianó, foi arrebatado translatado. e voltou. Gente, Depois que Ele a eu tive, pescou um revelação. peixão aí. eu tive que Ô, pegar, Tony! desligar o celular e pegar na geladeira 2 picolé que eu estava dormindo para acordar, você acredita? Mas tá Ô, Alex, os pernilongos não estavam te ferroando aí, não? As pernas, não? Não, tá um- No sono desse, você não sentia nem pernilongo, né, Alex? 15 minutos da aula, os últimos minutos, nossa, foi profundo. Ô, gente, Deus abençoe a vida de vocês. Ó, eu oro por Amém, vocês rapaz. todos os dias na minha devocional. Vocês orem por mim, em nome de Jesus. Ore pelo Deus seminário, ore abençoe. pela liderança do seminário, pela direção, pelos trabalhos. Deus está capacitando a gente, que às vezes é tão difícil. É uma correria que só Jesus sabe. Mas eu amo muito vocês, viu? Eu desejo o melhor de Deus sobre a vida de vocês. Um novo tempo, um mês e meio, toda essas adversidades aí, essas lutas aí. Ore pelo nosso país, pela direção do Brasil. Ore para que Deus entre com providência, que toda injustiça caia por terra, porque o negócio está feio demais. A Bíblia diz que as bases do trono de Deus são equidade e justiça. Deus abençoe. Um beijo no coração de cada um, viu? A paz Amém. vai ser Deus a abençoe. Obrigada. Paixão para todos. A boa paz do noite. Senhor a Fique na paz, todos. todo mundo. Uma ótima Boa noite. noite. gente. Não. Paz, amados. Deus abençoe. Boa noite.